Então eu vou explicar para vocês hoje uma coisa interessante, né, continuando aqui nosso materialzinho, com relação a uma outra camada que nós vamos inserir no nosso projeto, uma outra camada. Então vamos lá, continuando aqui, esse desenho que eu vou fazer vai representar essa camada que nós vamos fazer agora. Então, nós já construímos os objetos de persistência aqui. Eu e o T aqui, que temos uma coisa aqui, vamos lá, persistência. Nós criamos uma camada aqui que vai controlar a persistência do meu projeto. Quando eu falo persistência aqui, eu estou me referindo também a tudo ligado à persistência. Então, o que está ligado à persistência aqui no meu caso, né, no nosso caso? Nós estamos fazendo aqui, por exemplo, as nossas entidades, por exemplo, está relacionado a entity. Entity. Tudo que for entity no meu projeto está relacionado à camada de persistência. Tudo que for entity está relacionado à camada de persistência. Quando fala camada, é aquela parte do meu sistema. Certo? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, por exemplo, um DAO, por exemplo, a gente criou aqui um usuário DAO. Então, esse usuário DAO também está relacionado com a persistência. Porque o que ele faz? O usuário DAO. Ele gerencia uma entity específica, que é a entidade usuário. Certo? Ele gerencia uma entity específica. Claro que ele faz isso por meio do Entity Manager. Né? Então, tá aqui, nós temos a nossa camada de persistência. Em alguns projetos, isso aqui é questão de padrão de projeto, arquitetura, tudo certinho. Então, eu vou sugerir um modelo aqui, onde nós vamos criar a camada de persistência e uma outra camada, que nós vamos chamar de serviço. Alguns gostam de fazer a camada de serviço e a camada de persistência é a mesma, outros gostam de separar. Enfim, isso aqui é mais uma questão de arquitetura de software, mais uma questão, né, de padrões de projeto, padrões de software, etc. Eu vou sugerir uma ideia aqui para a gente ter um padrão de referência para a gente começar. E é claro que você pode evoluir, melhorar, aprimorar, simplificar. Você pode estar sempre, né, trabalhando em cima disso aí. Então, no caso service, vai ser aquela camada onde nós vamos ter os objetos de serviço. O que seriam esses objetos de serviço? Por exemplo, você tem uma tela de cadastro. Essa tela de cadastro, ela vai precisar consultar um serviço, que é o cadastrar. Pô, mas o serviço cadastrar, quem que faz esse cadastrar? Esse cadastrar do serviço vai falar que é para o DAO fazer. Mas eu peço para o serviço. Ele que decidiu falar para o DAO fazer. Eu sempre todas as funcionalidades do meu programa, eu vou concentrar ele aqui na camada de serviço. Alguns desses serviços, alguns deles, vão estar relacionados com o banco de dados, outros não. Então, por exemplo, a camada de serviço, ora ela vai precisar falar com a camada de persistência, ora não. Então, nem sempre ela vai precisar fazer isso. Por exemplo, eu posso mandar processar um cálculo de alguma coisa que não precisou fazer uma consulta no banco, por exemplo. E isso pode ser considerado um serviço, por exemplo. Por exemplo, imagina uma tela que eu tenho vários produtos. Eu tenho vários produtos na tela e eu quero calcular, por exemplo, a soma dos produtos. Quantos produtos eu tenho na tela, por exemplo. Então eu posso passar para o meu serviço, por exemplo, contar, identificar essa relação de produto que tem e me gerar um número, por exemplo. Tá. Mas o que eu quero dizer aqui, por exemplo, não é exatamente... não vou apresentar agora um caso específico de serviço. O que eu quero mostrar agora é que a gente vai dividir as camadas em uma camada de persistência. Quando fala em persistência, nós estamos falando exclusivamente daquilo que está no banco de dados. E a camada de serviço, ela é uma camada mais geral. Ela vai fornecer todas as funcionalidades da tela, do sistema ali, todas as funcionalidades. Inclusive, ela vai contar com a participação do DAO muitas vezes, da nossa persistência muitas vezes. Nesse projeto, vamos dizer que tudo que é serviço vai virar persistência. Vamos dar um exemplo de serviço aqui. Eu venho aqui e coloco assim, um objeto aqui dentro. Deixa eu duplicar isso aqui, que vai ser mais fácil. Por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, um usuário, um serviço, ou um usuário
service, por exemplo. O que esse usuário service vai fazer para mim? Todos os serviços relacionados, ou todas as funcionalidades relacionadas a funcionário. No caso, nós já temos o quê? Cadastrar, excluir, alterar, que são as funcionalidades básicas de banco. Mas o nosso DAO já não faz isso? Sim, o nosso DAO faz isso. Só que toda vez que nós precisarmos, nós vamos primeiro chegar no serviço e falar, usuário service, eu quero um cadastro. Ah, beleza, você quer um cadastro? Peraí, deixa eu chamar o DAO que vai fazer isso para mim. Aí eu chego no usuário service e falo, usuário service, eu quero uma busca. Ah, beleza, eu não faço busca, mas eu vou chamar o cara que faz uma busca para mim. Entendeu? Então é como se fosse uma recepção antes ainda da camada de persistência. E vai ter coisas que o serviço vai fazer que ele nem vai precisar falar com o DAO. Outras funcionalidades específicas dele. Tá? Que a gente vai visualizando aí. Conforme nós vamos fazendo, a gente vai entendendo onde que vai entrar essa questão. Tá? Então a gente dividiu serviços de uma forma geral. Aqui que nós concentramos a lógica do nosso negócio. Ó, a lógica do negócio. Ou seja, aqui que nós concentramos as regras de negócio. Por exemplo, no sistema de matrícula da escola. Ah, eu vou fazer uma matrícula. Só que para fazer uma matrícula, o usuário tem que informar um curso. E se o usuário não informou um curso, ou, por exemplo, ele informou o curso, mas não informou, por exemplo, um contratante. E tá na regra de negócio, na regra, estamos dizendo, ó, toda vez que for fazer uma matrícula, tem que dizer quem é o contratante, qual é o curso que ele está contratando, qual é a data, e aí, de repente, ele colocou uma data errada, uma data retroativa, por exemplo, da matrícula, ele colocou, ou ele esqueceu de colocar um contratante, e vai tentar salvar. Quando ele tenta salvar, nós temos que ter um local que valida essa regra de negócio, que vai verificar, ó, if está faltando um contratante, vai ter que lançar uma mensagem para ele, ó, eu não posso salvar no banco uma matrícula que não tenha contratante. Ah, beleza. Ah, ele está tentando salvar uma matrícula sem um curso. If a matrícula estiver sem o curso, então eu vou lançar uma exceção de regra de negócio, dizendo, ó, não é possível salvar uma matrícula sem um curso. Se ele está faltando uma data, então nós não vamos deixar ele cadastrar. Então, essas validações, não só faltando, por exemplo, às vezes ele quer fazer assim, eu vou gerar uma parcela, eu vou fazer uma venda parcelada. Aí as parcelas estão com datas totalmente confusas, que não condiz. Por exemplo, eu vou parcelar uma venda em 10 vezes, em 10 parcelas, e aí eu estou fazendo a venda hoje e as datas das parcelas eu estou colocando por mês anterior, por exemplo. Eu vou ter que validar que se a data das parcelas é maior do que a data de hoje. Então, se ele está pondo data de parcela que é menor do que a data de hoje, então quer dizer que ele está tentando fazer uma venda do passado. E vamos supor que o sistema não suporta isso. Então, ele está furando uma regra de negócio do sistema. Então, aonde que eu vou tratar tudo isso? É aqui no serviço. Mas e o DAO? O DAO ele simplesmente faz o insert indo. Só isso, ele põe no banco. Se tudo der certo, todas as validações, toda a regra der certo, aí ele fala, DAO, agora você pode salvar. O DAO só coloca no banco. Entendeu? No serviço que nós vamos tratar tudo isso. O DAO ele vai só fazer o papel de põe no banco, tira do banco, consulta do banco, mais nada. Não é no DAO que a gente vai colocar se as coisas estão certas, se ele não está violando regras de negócio do sistema. O DAO, ele só faz o seguinte, ó, coloca no banco, tira do banco, altera do banco, busca no banco. Só isso. Ele faz essa alteração de banco, essas manipulações no banco. Regras de negócio, validação, se está tudo certo, é na camada de serviço. Entendeu? Então o serviço faz isso. Tá? Agora, quem vai consumir esse serviço? Vai ser uma outra camada aqui, que vai ser o nosso controller. Então, nossa camada de controle, ele não possui a lógica. Pronto, controller. Essa camada de controller, ela não possui a lógica. Ela só possui a lógica da tela. Às vezes você tem uma tela ali, uma telinha, e aí você quer carregar alguns dados na tela. Por exemplo, você tem uma tela de cadastro e quer carregar, por exemplo, todas as cidades. É o controle que vai montar a tela. É o controle junto com o JSP
Eles dois vão juntos ali, vão conversar um com o outro para montar o layout da tela. E quando você clicar no botãozinho salvar, é o controle que vai dizer, opa, ele está clicando no botão salvar. É o controle que vai receber aquele evento. Então o controle, ele gerencia os eventos da tela. Por exemplo, ele clicou no botão salvar, beleza, o que é para fazer agora? É para chamar aquele serviço lá, matrícula. Imagina uma telinha, né, com um formulário de matrícula, clicou no botão salvar, esse botão salvar fala para o controle, eu tô querendo salvar. O controle vai ter todas as informações da tela. O controle, ele vai receber todas as informações da tela e vai preparar para invocar o serviço. O controle que prepara para acionar o serviço. O controller, ele não valida a regra de negócio. Não é no controle que vai dizer se as coisas estão certas ou não, se para aquela matrícula é obrigado aquele curso ou não. Não é no controle que valida isso, é no serviço que valida isso. Mas o controle é o cara que ele tem as informações da tela, ele tem todos os dados da tela. Tudo que você coloca na tela, o controle está sabendo. E aí ele vai passar para o serviço. A hora que ele passar para o serviço, o objeto está prontinho, montadinho, com todas as informações da tela e a ação que é para ser invocada. Ele fala, serviço, estão querendo matricular. Então, ele manda para o objeto o serviço específico que vai matricular, né? E esse vai passar por um processo de validação de regra de negócio. E no final ele pode precisar do persistência. Falar, ó, passou em tudo, tá tudo bonitinho, ele preencheu os dados tudo certinho, tá obedecendo todas as regras, não tem nenhum problema aqui, não tá furando nada. Beleza, DAO, pode dar o persist. Aí ele chama o DAO, salva. O DAO só finaliza o processo. Entendeu? É no serviço que a gente faz isso. Entendeu a diferença entre a camada de persistência e a camada de serviço? A camada de serviço é nela que entra a regra de negócio. Muitos chamam isso aqui de service, outros chamam de RN, regra, você vai ver alguns autores escrevendo RN, por exemplo, ao invés de chamar usuário service, pode chamar assim, ó, usuário RN, usuário regra de negócio, porque aqui vão as regras de negócio. O que você entendeu por regra de negócio? O que você entendeu por regra de negócio? É a lógica da coisa. Por exemplo, para eu fazer uma venda, é lógico que eu tenho que colocar o quê? O produto. Se eu violar essa regra, eu não posso fazer uma venda. Entendeu? Então aqui que eu vou validar isso, eu vou verificar essas regras para que uma venda possa ser feita. Entendeu? É lógico que se eu for fazer uma venda, eu tenho que colocar o preço, eu tenho que ter o valor. Eu tenho que ter o pagamento tem que bater com o valor da venda. Isso são tudo regras do negócio. E essas regras do negócio, que é claro que vai variar de cada sistema, é aqui que nós vamos tratar. Entenderam isso? Entenderam bem? Por que não vai no DAO essas regras de negócio? Porque o DAO ele faz apenas a persistência, é o papel dele fazer a persistência. Exato. O service vai fazer o controle dessa parte de saber quem vai chamar para fazer a persistência, se está certo ali ou não para fazer a persistência. Isso, exatamente. O DAO ele é simples, ele só fala, a única informação que chega para ele é grava, ou não grava. Não grava, nem vai chegar para ele. Chega ali, ó, grava. Pronto, tá bom, é para gravar? Então tá, me dá o objeto e eu vou fazer isso certinho. Agora, quem verificou tudo isso, se já estava, quem pegou todo o objeto, abriu propriedade, olhou, tá tudo certo, não tá faltando nada, não violou nenhuma regra, tá tudo belezinha? Tá, então ele passou por uma checagem antes. Né? Então, aí é no serviço que a gente faz isso. Vai ter coisas que a gente nem vai checar, do jeito que chegar já vai pro DAO. Tem coisas que nem vai checar. Tem coisas que são, tipo assim, tem campos, por exemplo, tem tabelas que tem um campo só. Você vai preencher, só vai verificar se aquele campo está vazio ou não e já vai salvar. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com o conceito de service, tá? Porque aqui na camada de persistência, os nossos objetos que vão fazer o controle, eles vão ser anotados pelo Spring como repository, né? Objetos que estão relacionados com a parte de repositório. E aqui nós vamos colocar as anotações do Spring como service. Service. Então vamos deixar assim, persistência vai ser service, né? E o controller, a própria anotação controller também. Então fica assim, repository
né, nossos objetos de acesso a dados aqui, né, serviço e o nosso controle. Então nós vamos ter um usuário DAO, um usuário service e nós vamos ter também um usuário controller. Então esse usuário controller, uns gostam de chamar, como a gente trabalha em JSF, gosta de chamar de usuário BIM. Então quando você fala em esse é o BIM, é o Managed BIM, é um BIM gerenciado. O que é um BIM gerenciado? Aqui não trabalha com JSF, esse BIM gerenciado é um objeto que faz o papel de controlador, ele é um controller. O que o controller faz? O que você tem que entender bem o que ele faz. Ele faz o gerenciamento entre a tela e a parte web. Ou seja, tudo que está no browser vai para o servidor, vai parar dentro de um controller. Então você tem aqui uma tela, vamos colocar aqui. Para você entender a visão, você ter a visão geral de tudo. Então nós temos aqui a telinha, vou afinar a tela, afinei a telinha, vou desengordar esse negócio aqui, ou emagrecer, existe a palavra desengordar? Só aqui no curso, tá? Então, vamos lá. Tá gravando? Tá gravando isso aqui. É uma palavra desengordar. Então tá bom. Ai. Ainda bem que não é um curso de português, né? Senão não tava enrolado. Bom. Aqui na tela. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui na tela, isso aqui é a tela. Então imagina aqui um formuláriozinho, né? Com os campos bonitinho. Estou colocando aqui, ó, os campinhos lá. E aqui um botãozinho para o usuário clicar. E um texto lá, ok. Salvar. Salvar um usuário. Então tá ali, vamos salvar um usuário. Né? E aqui um campo para ele digitar o nome. E eu e minha briga com o T. Ó, meu sonho é conseguir dominar esse T. Ó, nome. E um para ele digitar, para ele colocar por exemplo, o nome e o e-mail, por exemplo. Estou cadastrando aqui. Ou vamos pôr assim, ó, o e-mail e senha. Vai ficar assim, senha e aqui e-mail. Pronto, vai ficar assim. Tá ali. Imagina um cadastro de usuário. Está desalinhado, tudo beleza, não se preocupa não. Um cadastro de usuário. Nome e e-mail. É uma telinha. Então essa telinha, ela vai ser o quê? Vai ser um arquivo. Nós vamos colocar aqui, vamos chamar de cadastro usuário.xhtml. Então a tela vai ser um arquivo XHTML. Ou a gente pode até chamar assim de formulário de usuário, FRM, ó. Fica mais light. Tá ali. Ele é um arquivo que nesse arquivo ele compõe todos os componentes gráficos da tela. Então, todos os componentes do Prime Faces vão ser colocados aqui dentro. Então, se você acessar aqui, por exemplo, o site do Prime Faces, ó, do primefaces.org, todos aqueles componentes gráficos, você vem aqui na versão demo, você vem aqui no demo, você vê a demonstração, todos aqueles componentes gráficos, tá vendo? Tudo aqui, essa relação, tudo isso aqui são componentes gráficos. Ó. Por exemplo, um componente, vou pegar aqui um componente data table, por exemplo. Data table. Peguei um componente qualquer aqui. Aí ele pergunta, qual é o tipo de data table que você quer ver? Um simples data table. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um data table. Como que eu faço para carregar uma lista de dados assim? Aí aqui ele mostra um XHTML e o BIM. O BIM é o controller. Então, nos exemplos que você vai encontrar na web, vai estar aqui a tela, ó, aqui eu coloco esse componente hform, ptable, /ptable, as colunas são essas, são 4 colunas que ele configurou, né? Então, esse conjunto de tag libs, ou de bibliotecas de tag aqui, ou de tags do próprio Prime Faces, faz com que esta imagem seja processada e renderizada no browser. Então você vê, não teve loop, não teve if, não teve while, não teve for, não teve nada aqui dentro. Eu só coloquei uma tag que corresponde a um componente, configurei as suas colunas e falei qual que é a origem dos dados, por exemplo, e qual é a propriedade que ele vai imprimir em cada coluna. E ele montou isso aqui para mim. Agora, como que ficaria a parte do controller? O controller está aqui. Nesse caso aqui ele montou uma lista de cores e etc.
né? E os métodos são esses aqui que carregam na tela. Então, mas eu não quero que você pegue agora a entender isso aqui. Eu quero que depois você entre no site primeface.org e comece a olhar, vamos ver esse componente aqui, ó, autocomplete. Então você vem aqui e procura qual, olha só, quantos componentes prontos, ó. Você drop down, ó, tá vendo? Ó? E aqui ele mostra o código, como que você tem que programar a parte do controller e como que você tem que colocar os componentes na tela. Então o que nós temos que entender para agora é o seguinte, é que nós vamos ter a tela que é um XHTML, nós vamos ter um objeto controller que nada mais é do que um bin gerenciado ou managed bin. A gente pode até colocar aqui, ó. Meu problema com tesão aqui. Ó. Esses dois carinhas aqui, esses dois aqui, onde que eu mudo a cor? Deve ser aqui, né? No outro lado, aqui. Né? Quero deixar ele mais light. Você vê, rapaz? Pronto. Esses dois aqui correspondem ao JSF. Ele que vai fazer essa parte para nós. É claro que o Spring ainda vai entrar nessa camada também, tanto é que ele é um controle aqui, ele vai entrar. Mas quem vai fazer o controle dos componentes, né? Tipo, um componente conversar com esse controller, como que os dados daqui vão parar aqui dentro? Como que os dados daqui vai parar aqui dentro? Como que o salvar daqui vai chamar o cara aqui? Então, isso quem faz é o nosso JSF. Isso quem faz é o JSF. Tá? O Spring, ele vai instanciar para nós esse objeto, ele vai controlar para nós todos esses objetos como um componente do Spring. Tá? Então nós estamos tendo aqui agora, nesse momento, uma visão geral de tudo. Quem é quem? O que nós estamos fazendo? Por quê? Porque aqui já existe um controle de injeção de dependência. Lembra que eu falei de injeção de dependência? Por exemplo, aqui nós podemos ver claramente que um usuário serve depende de quem? Do meu usuário DAO. Nós podemos ver claramente que um usuário controller depende de quem? Do usuário service. Nós podemos ver claramente que a tela depende de quem? Do controller. Mas a tela, ela não é Java. Ela não é um objeto que nós vamos instanciar. Então, aqui não tem injeção de dependência. Só vai ter os vínculos com os componentes de tela com o objeto controller correspondente a ele. Então, eu posso dizer que cada tela vai ter o seu managed bin, ou o seu objeto de controller. Tá? Então, beleza. Então, no DAO, quem vai instanciar o DAO vai ser o Spring, quem vai instanciar o meu usuário service vai ser o Spring, e quem vai instanciar isso aqui, o nosso usuário controller, vai ser o Spring. Ele que vai controlar a criação desses objetos aqui, ok? Agora, nós temos que entender que tem uma injeção de dependência entre eles. Nós vamos agora, já criamos o DAO, aula passada, nós vamos agora configurar, deixar tudo configurado, para que a gente possa injetar, criar o usuário service, injetar a dependência, que é o usuário DAO, e depois criar o nosso usuário bin, injetar a dependência, que é o usuário service. E depois, por último, criar a tela. Nós vamos fazer um salvar, entende? Aí depois que a gente faz um salvar, nossos olhos vão brilhar, aí a gente vai falar, não, agora vamos colocar um menu, vamos começar a fazer o excluir, a busca, né? Vai ficar mais tranquilo. Pessoal, ficou cristalino isso aí? Assim, a ideia como um todo? Tá nítido? Tá nítido mesmo? Não estão com dúvida? Não, porque você tem que entender primeiro você tem que ter essa visão ampla de cima da coisa, como que a coisa vai acontecer. Se você tem essa visão antes de você programar, fica fácil você entender o que você está fazendo. Então a gente fez até aqui, ó. A gente ficou 4 dias brincando só aqui. E hoje nós vamos tentar fazer pelo menos essas duas aqui, ó. Para que na próxima aula a gente comece a brincar só com a tela, só com telas. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá.